Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance nesta nova manhã que Ele nos concede. Neste instante, eu gostaria de convidar quem está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração. Oremos, pastor. Querido e bom Deus, graças te damos, Senhor, por mais esse dia maravilhoso na tua presença. Que o Senhor possa abrir nossa mente e nossos corações, ó Pai, para que o pastor venha falar de ti e nós, mais uma vez, aprendemos e pomos em prática, pastor. Querido Deus, abençoa cada um aqui representado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 ao 39, que vamos extrair algumas outras verdades, das quais Jesus, então, aqui as expõe. Passamos a leitura do texto e depois nós vamos nos pôr dentro exatamente da narrativa que aqui já se pusera neste momento particular de orientação para este grupo que deveria sair a levar o Evangelho. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Mais uma vez, Jesus, então, retrata para o grupo aquilo que poderia ocorrer no decorrer, então, da impactante mensagem que eles teriam de levar. Você se lembra que, se assim pudéssemos fazer, Jesus está trabalhando aqui em blocos de situações. No primeiro momento, no capítulo 10, nós encontramos, portanto, como estas pessoas que nos envolvemos com o Evangelho deveríamos estar conscientes dos níveis de perseguições que teríamos. Lembrem-se, do capítulo 10, versículo 16 ao 23, textos aqui já estudados, nós vimos que teríamos dificuldades em relação ao nível de perseguição que viria do Estado, ou seja, a forma com que a administração pública nos viria não era adequada e lançaria o Estado, então, o que a gente chama Estado juiz, né? Que é o Estado que compete punir, julgar. Esse direito foi transferido exatamente pelas próprias comissões de seres humanos de determinadas sociedades que estabeleceram normas entregando para o Estado a figura jurídica do Estado, que, na verdade, é uma teoria criada. Então, essa teoria demonstra que tudo aquilo que o Estado estabelecer em seus decretos, em suas normas, recepcionadas, então, aí, para o fim de uma estabilidade social, advinda dos poderes que o próprio Estado, portanto, tem em si, como poder judiciário, poder, então, executivo e o poder legislativo, aquela teoria, portanto, tripartite da sociedade, como vista, portanto, na teoria da política, pensada, então, por alguns, eu diria, filósofos. Então, Montesquieu, por exemplo, que dividiu o Estado, tomando, portanto, como território
administrado desta forma. Nós teríamos, então, o Estado assim estruturado em 3 poderes. O poder, então, executivo, o poder judiciário e o poder, então, o que a gente chama legislativo. Os que registram as leis, discutem as leis, aqueles, então, que executam estas leis, e aquele outro poder que, então, recebe dos demais a responsabilização para administrar a vida dentro de uma sociedade, que é o poder executivo. Isso, em nível teórico, parece exatamente uma belezura, mas quando a gente põe todas essas coisas dentro de um contexto que envolve aos cristãos, a nós, os que, então, nos submetemos a um outro poder, nos submetemos, portanto, a uma outra autoridade, nos submetemos, portanto, a outras regras, o conflito começa a aparecer. O Estado não foi pensado a partir, então, de compreensão bíblica. O Estado foi pensado a partir da teoria daquele que é o regente deste mundo, chamado Lúcifer. E nós, então, precisamos nos lembrar que essas regras estatais, elas não vieram com o objetivo de proteger a cristandade. Embora Estado e Igreja se emiscuíram, se misturaram, e depois se separaram no contexto, portanto, histórico, em alguns lugares isso é muito mais visível, em outros as coisas ainda continuam bastante entrelaçadas. É necessário, contudo, não esquecer que Jesus nos advertira desses 3 níveis de, então, perseguição que viriam. O Estado, capítulo, então, 10, versículo 16 ao 23, nós temos um nível de perseguição advinda do Estado, porque quando Jesus diz, por minha causa serei levado à presença de governadores e reis, quem são estes? Os representantes daquele território. E aí nós temos de atentar que estes estariam lançando mão de que arma para poder, então, aplicarem sobre os cristãos perseguição, mortes e até muitas vezes maus tratos. O poder judiciário seria, portanto, este que, unido com o poder executivo, traria, portanto, legitimação para os atos do governante. E isso gera, portanto, às vezes, bastante dificuldade. Mas Jesus também falou de um outro nível de perseguição, que é a perseguição atrelada à situação familiar, quando aqui nós temos, nestes versos mesmo que estou apenas recapitulando, para vincular aos versículos que vamos estudar nesta manhã, que tem a ver exatamente com os versículos aí 34 em diante, Jesus, então, diz que os inimigos dos cristãos seriam, então, também nesse aspecto familiar, quando ele disse no versículo 21, que, então, um irmão entregará à morte outro irmão, e aqui é parente, não tem a ver, portanto, aquilo que a gente chama, então, de parentesco de primeiro grau. O pai, o filho, filhos haverá que se levantarão contra os primogenitores e os matarão. Então, esse é um outro nível de perseguição. Não perca de vista o primeiro nível estatal, ou seja, o Estado seria a figura de dificuldade para os cristãos. A família viria, portanto, nesta situação, igualmente, e teríamos um outro nível de perseguição, que é aquela que a gente chama, portanto, de perseguição eclesiástica. E quando isto, portanto, ocorreria? No versículo 17, o Senhor Jesus, portanto, descreve, no capítulo 10, no versículo 17, descreve esse instante usando aquilo que era comum dos seus dias. Então, ele diz que deveríamos estar acautelados de alguns, então, homens, porque estes, em alguns momentos, não teriam cautela para conosco, e seríamos, então, expulsos de muitos lugares, e dentre estes lugares, singularmente, ele diz sinagoga, ou seja, uma espécie de antevisão da situação eclesiástica. A igreja seria, portanto, um ambiente também de exclusão para as verdades que deveriam ser pregadas. Portanto, em síntese, 3 níveis de perseguição: estatal, como
comungando com o poder judiciário, familiar e eclesiástico. E aí, quando vamos para o capítulo, os versículos, portanto, 34, Jesus retoma esta situação, expondo agora, no nível de perseguição familiar, como estas coisas ocorreriam. Então, é preciso que nós atentemos que ele está explicando aquilo que outrora ele, então, já havia feito, eu diria, menção. Observem, portanto, o que é dito. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Versículo 34 de Mateus 10. A expressão aqui usada por Cristo no grego, a palavra, então, que está aqui como espada, makaira, é a expressão, então, grega aqui utilizada, makaira. A palavra grega para espada é makaira. Pois bem, quando nós colocamos essa expressão dentro de um contexto que envolve o Estado, e essa expressão makaira é, na verdade, um termo utilizado para reclamar a figura do Estado, nós vamos nos lembrar exatamente do Estado juiz que aparece em Apocalipse, capítulo 13, na representação da segunda besta, aonde então diz que ela deu fôlego de vida àquela que, ferida à espada, sobrevivera. Em outras palavras, qual é o sentido de espada no contexto, portanto, que Jesus está colocando? De que o Estado, no caso, portanto, Apocalipse, capítulo 13, a segunda besta, vai dar fôlego de vida à primeira besta. Então, veja que a palavra espada é uma outra expressão para representar a figura do Estado. O Estado, portanto, juiz, o Estado judicante, o Estado, portanto, que está aqui para aplicar, fazer valer as suas normas, independentemente da aceitação daquilo que o cristão, que eu e você, portanto, devamos defender, viver, abraçar. Isto é tão verdadeiro que Pedro chega a dizer no seu primeiro sermão, em Atos capítulo 2, tá? Que aqueles que vinham ao Evangelho não deveriam estar pensando que aqueles homens estavam embriagados. Tá? Esses homens estavam, na verdade, cheios do Espírito de Deus, promessa do Senhor. Mas é o mesmo Pedro que, no sermão seguinte, ele, então, persuadido pelo Estado, e agora veja a outra mão do Estado, que é o Estado, portanto, eclesiástico, né? Aquele que entre Estado e Igreja vivia o caso do Sinédrio, em comunhão com o Estado romano, e lançou mão de um medo para os pregadores do Evangelho, mas também uma punição, dizendo que não deveriam pregar mais em nome de Jesus, não poderiam anunciar este nome. E aí Pedro, cheio da graça de Cristo, movido pela pessoa do Espírito Santo, diz exatamente isso, de que importa obedecer a Deus e não aos homens. Ou seja, em outras palavras, todas as vezes que o Estado bloqueia a ação da igreja, a igreja deveria entender que o Senhor já nos advertira que passaríamos por essas situações. Então, os que estudamos Bíblia não deveríamos estar assustados. O susto deveria ser quando estes que estamos, então, comissionados como mensageiros do rei ou do reino, para, então, anunciar esta verdade, nos acovardamos, nos intimidamos pela voz, então, corrente do Estado, e aí deixamos de fazer aquilo que o Senhor, de fato, nos comissionou a fazer. Então, quando o Senhor usa, reitero, Mateus 10, verso 34, a expressão aqui, makaira, ele está dizendo, em outras palavras, o Estado, com a sua mão, então, corrente, pesada, com a sua atitude vociferante, então, como um poder de pressão e medo, lançar mão dos seus tentáculos para impedir que a mensagem seja, então, propalada. Esse Estado, na figura aqui dessa espada, representa exatamente esse poder destruidor, amedrontador e, de alguma forma, então,
impressionante que pode levar os cristãos a temerem a pregar o evangelho. Então, Jesus disse, não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Então, o paralelo aqui é que no texto de Paulo, lá em Efésios, nós temos exatamente isto. Toda uma couraça, todo um capacete, um escudo, sandálias, mas a espada representando o bom soldado de Cristo, que ele está munido da autoridade de Cristo para sair, então, nesse embate. E o embate é que o evangelho não tem conexão com as normas deste mundo que vivemos. Não tem conexão. Ela é forjada no outro ambiente, ela tem regras diferentes, e o Estado não está preocupado se nós vamos guardar o sábado ou não vamos. O Estado está preocupado em fazer valer a sua vontade. E para isso não importa quantas pessoas o Estado terá de aprisionar, de matar, de destruir. E aí vem o detalhe, nessa honestidade tão escancarada que Jesus faz aqui. Nós estamos numa guerra, esta é a questão. E estamos num território que precisa ser conquistado para o Senhor. E estamos usando, de fato, as armas que comungam de eu diria, soldado que se submeteu a Cristo. Você precisa lembrar disto. Estamos usando, de fato, todas as armas necessárias. E aí, às vezes, na verdade, não usamos capacete, não usamos escudo, saímos de peito livre, sem a couraça. Nossos pés, a gente põe o que a gente bem entende, e nos falta exatamente a arma, que é a espada, o evangelho. Como pode um soldado sair para uma batalha desprovido dessas coisas que o Senhor, então, nos convida a atentar? E agora, ele desdobrando sobre essa situação do que viria nesse nível de perseguição, ele diz, vocês estão numa guerra. Mas alguns soldados se acovardam na guerra. E aí é quando ele diz que no outro nível de perseguição, agora interna, aquela que envolve família. E veja o que é dito, verso 35, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. A palavra nora aqui no grego é a expressão, então, que a gente usa não fé. A expressão não fé, em grego, significa exatamente isto mesmo que você está aqui vendo. Ela é uma expressão para falar sobre a noiva, a, então, esposa jovem. A palavra não fé, em grego, significa isto, uma esposa jovem. Pois bem, Jesus está tomando uma situação que era comum nos dias, então, eu diria, de sua época, em seus dias, tornando a expressão mais palatável. Quando Jesus, então, fez menção disto, para os judeus, isso era uma coisa comum. Entendiam completamente a que ele estava se referindo. Porque era comum a recém-esposa, ou a, então, esposa jovem, permanecer na casa do noivo, debaixo exatamente das circunstâncias dos seus parentes, que agora se somavam nesse momento. O que eu estou dizendo é que muitas famílias, elas se uniam e ali, então, passavam a viver, e essa jovem esposa, ela vivia muitas vezes debaixo das regras da sua, então, sogra. E nesse aspecto, assim como para os dias de Jesus, também para os nossos dias, as dificuldades são profundas sobre a questão, portanto, do relacionamento intrapessoal. Como lidar com uma nora que, na verdade, tem uma fé diferente da sua sogra. Como lidar, portanto, com uma sogra que tem, portanto, práticas que estão totalmente distintas daquilo que, então, a sua nora pratica. Às vezes, a sogra, portanto, é adoradora de coisas que não têm a ver com o Deus de Israel. Isto era comum encontrar, então, no território onde Jesus se encontrava. Você se lembra, portanto, eu diria, das filhas de Labão? Muitas delas trouxeram consigo seus portes ídolos,
adoradoras exatamente de coisas estranhas. Você se lembra do próprio Abraão, quando o Senhor o chamou para sair no meio de sua parentela, porque o ambiente não era propício para adoração, porque estavam sujeitos e eram praticantes, então, de idolatria. Então, necessariamente, a gente não pode esquecer destas coisas. E a gente precisa, portanto, ao lembrar destas coisas, viver de maneira solene, a atentar que as famílias passamos por problemas. Muitas vezes não temos onde morar, casa-se, portanto, a recém ali, eu diria, jovem, e vai seguir o noivo para a casa, portanto, dos pais do noivo. E aí conhece o evangelho, mas a família não conhece. Então, como lidar com essas coisas? Jesus está dizendo exatamente que haveria divisão entre essas pessoas em razão de sua palavra, do evangelho. Porque estes mensageiros, aqui os 12 que estavam saindo para esta, então, missão, eles iriam encontrar pessoas assim, que estariam divididas. Logo que chegassem, o evangelho, portanto, causaria um impacto nestas pessoas. E aí, como viver? Em alguns momentos, esta jovem, então, esposa, teria de tomar uma posição, de continuar debaixo das regras da sogra e, então, ali não seguir a Cristo. Então, a divisão estaria ali, na verdade, realizada. Então, Cristo é muito enfático, é muito direto. Por isso, meu querido amigo e irmão, irmã que aqui me escuta, você deve lembrar que o evangelho foi forjado nos céus. Não é um evangelho terreno, é um evangelho para a terra, mas não é da terra. Nós precisamos lembrar que as regras da terra são outras. Então, imagina o sofrimento de uma jovem esposa dentro da casa dos seus parentes agora, né? Sogra, sogro, cunhados, né? Ou cunhadas, e de repente agora decide aceitar Jesus como Salvador pessoal, numa vida, portanto, onde os judeus tinham nenhuma referência e nenhuma apreciação por Jesus. Você imagina o sofrimento, as dificuldades? Você acha que mudou? Você acha que muitas jovens senhoras que não têm, portanto, a liberdade de sair, eu diria, das amarras de sua sogra, não passam os mesmos tipos de limites, inclusive, às vezes, jogando em face de que se aceitar esse tal Jesus, eu te expulso de casa. Você vai para onde? Você entende as amarras, os laços que muitas vezes prendem essas pessoas? Desculpem. Na verdade, tudo isso ocorre porque o evangelho causa divisão. E aí nós sabemos muitas vezes que senhoras, jovens senhoras, quando decidem, mantêm, eu diria, no interior, a aceitação de Jesus em seu ser, mas não podem, de fato, adorar, louvar ao Senhor com a liberdade, porque se o fizerem serão expulsas. E para onde irão? A igreja não vai recepcioná-las. A igreja não vai cuidar delas. Para onde irão? Você entende a misericórdia de Deus em manter tantas pessoas que estão presas a laços familiares tão fortes? Mas chegará o momento do último apelo do Senhor. E quando o Espírito de Deus, de fato, for derramado profusamente, essas pessoas vão quebrar esses laços. E aí não importa o que irão passar, elas dirão, elas propalarão, elas, então, vociferarão em alto e bom som, dizendo: eu sou cristã, eu vivo o evangelho, e não importa que destruam esse corpo, amei a Cristo, aceitei a Cristo, e nele está, portanto, a minha decisão. Esta é a obra que o Espírito de Deus fará de acordo com o texto de Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Um convite singular de Deus. E todas essas amarras, sejam estatais, sejam, portanto, familiares, ou então eclesiásticas, porque muitas pessoas estão tão presas ao ambiente onde estão, de amizade, de amor, de apreço, porque são tratadas assim, são amadas de fato. Você acha que é fácil para um batista, eu diria, um testemunha de Jeová? Você acha que é fácil, portanto, para um assembleano largar o ambiente onde ele está, onde ele tem amizade, carinho, apreço, e vem para uma igreja que nem sequer é recepcionado quando está chegando? Você acha que é fácil?
Então, Jesus está trabalhando aqui para este grupo, demonstrando que ele havia tratado nos 3 níveis de perseguição: estatal, familiar e, então, eclesiástico. Então, esses laços são fortes. E esses laços precisam ser quebrados, mas não por nossa força, mas pelo nosso amigo Espírito Santo. E no momento certo, haverá um grande rebanho que aceitará a mensagem. Mas a gente precisa atentar para essas pessoas e não acusá-las, porque elas vivem esse tipo de crise e é real. E você, se já passou por ele, sabe que é real. Então, este é o nível de tratamento que Jesus está dizendo aqui. Espada representa exatamente aí a figura do Estado, no primeiro instante, depois o Evangelho. Esta, então, jovem esposa aqui representa a figura das dificuldades dentro da família. E, por fim, Jesus diz assim, versículos seguintes: assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então, a expressão aqui, casa, não tem o sentido, portanto, de uma residência, de uma moradia. A expressão tem o sentido, portanto, de parentela. Casa no sentido de família. A expressão aqui é mais íntima. A expressão, portanto, oikos, que é a palavra utilizada no grego para esta situação, revela, portanto, aqueles que estão dentro desse convívio familiar, dentro de um ambiente onde as pessoas têm, então, às vezes, parentesco. No caso aqui em particular, dessa jovem senhora em relação à sua sogra, e é interessantíssimo isto. Observe como é dito no versículo seguinte: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Agora, você observa que a divisão era entre o pai, entre a filha, entre a sua mãe e entre a nora e a sogra. Mas nós não temos, então, entre o sogro e o genro. Por quê? Porque, na verdade, dentro do contexto histórico de época, a noiva, ou seja, a jovem recém-casada, ficava sobre as ordens e responsabilidade da sogra. Então, o judeu entendeu completamente o que Jesus estava dizendo assim, aqui. Ou seja, os discípulos entendiam isto com muita clareza. Porque, na verdade, era assim mesmo. Não havia a responsabilização do, então, sogro em relação à nora, mas da sogra em relação à nora. Então, ela era a pessoa que educava, que vestia, que dizia as cores de roupa que deveria, então, ser utilizada, como a comida deveria ser feita, como, então, ela deveria cuidar dos netos, que seriam, portanto, os filhos, né, daquela, eu diria, nora. Em outras palavras, então, isso estava muito enraizado na mente judaica. Então, por isso que Jesus está tomando daquilo que é conhecido para levar esse grupo a entender o que é que eles vão encontrar. Famílias que estão presas a estes laços, mas que o Evangelho, na sua compostura e poder, no devido momento, quebrariam, portanto, estes laços, romperia estas barreiras. E aí, então, neste momento, Jesus fala daquilo que parece ser um contraditório. Né? Alguém diria, mas como que, então, fica o mandamento honrar pai e mãe, o 5º mandamento da lei do Senhor? Jesus não está quebrando nada destas coisas. O que ele está dizendo, em outras palavras, quando, então, quem ama o pai mais do que a ele não é digno dele, ele não está dizendo seja desrespeitoso com o seu pai, seja desrespeitoso com a sua mãe. Ele está colocando, na verdade, um limite possível e um limite, portanto, o que a gente chama no seu grau máximo de dificuldade. Quando o evangelho chega e a gente, portanto, em razão dos conselhos do pai ou da mãe, que não enxergou o que você enxergou, que o Espírito de Deus não tocou neles, mas tocou em você, e eles, então, te aconselham a abandonar isto, e se você, então, agora recebeu a luz e abandona em razão daquilo que os seus pais estão apelando a fazê-lo, lembre-se, o evangelho chegou a você, o Espírito de Deus tocou em você, não tocou nos teus pais, não tocou, então,
nestes que estão te aconselhando. Portanto, se você toma a decisão em apreço ao que os pais estão dizendo, em detrimento daquilo que você recebeu da graça de Cristo, nisto negaste a Cristo. Agora, veja a misericórdia do Senhor Jesus aqui. Há jovens que não podem sair de casa. Há jovens que não podem, por esses laços de dependência e submissão aos pais, não tem como abandonar. Eu sei o que é isso na pele. Eu sei o que é ser expulso de casa. Eu sei o que é viver sem a presença de um pai, de uma mãe, de irmãs de sangue, em razão de ter aceito Jesus como Salvador pessoal. Talvez para um homem as coisas sejam mais fáceis do ponto de vista de dorme em qualquer lugar, pode, portanto, buscar um trabalho e viver por aí afora. Mas para uma mulher, em sua compostura corpórea, em suas dificuldades, então, particulares orgânicas, sexuais, as coisas não são tão fáceis. Então, na misericórdia de Deus, ele permite que esses laços ainda permaneçam tão fortes, mas chegará um momento que esses laços serão quebrados. E isso não tem a ver em quebrar o mandamento, tem a ver de entender, reitero, que quem falou para este jovem foi o Espírito de Deus, mas não falou para os pais. Então, este foi batizado, este foi tocado pelo Espírito Santo, necessariamente. Estes que não foram, não compreendem, veem as coisas como loucura. E aí é claro que é loucura. Um filho abandonar um lar onde tem comida de graça, cama, e muitas vezes, portanto, a educação, ou nenhuma dessas coisas, talvez, com tanto conforto tenha, mas tem um teto, tem alguém que se preocupa em trazer comida para casa. E agora ele terá, com talvez 12, 13, 14 anos, 15 anos, tomar uma decisão de sair para ir para onde? Quem vai recepcioná-lo? Quem vai, portanto, recebê-lo? Então, você tem de entender que o Evangelho tem estas barreiras a serem enfrentadas. E aí Jesus diz que quem não tomar sua cruz e não vir após ele, não é digno dele. Terminando dizendo, quem então procura achar a vida, vai perdê-la. E quem, todavia, perdê-la, vai achá-la. Parece algo, eu diria, impossível ou até irracional. Como é que perde e acha? E acha e perde. Está vendo os contraditórios, né? Os paradoxos aqui? Bem, o que Jesus está dizendo é tudo que estiver na ideia humana, de esforço humano, para trazer, portanto, longevidade, buscar, então, mais proteção, quanto mais faz, menos estão protegidos. Porque, na verdade, a proteção não vem do esforço humano para esta vida, mas da mão poderosa do nosso Salvador. Esse é o sentido, dizendo para você e para mim, amigo, tudo o que você acha que está fazendo para o melhor, para a sua vida, no aspecto de deixar Cristo e buscar, portanto, proteção daquilo que você acha que está protegendo, você está perdendo. Vou ilustrar. Um jovem, por exemplo, que tem dentro da igreja o apreço dos membros, está envolvido com as coisas da igreja e, de repente, alguém oferece para ele um trabalho que ele tem de negar a Cristo, e ele vai, por causa de um salário mínimo, ele então se lança nesse aspecto e diz assim, bem, agora eu vou ter meu dinheiro, final de mês, eu vou ter, portanto, meu dinheiro para, nos finais de semana, comer, portanto, ali um McDonald's. Lá. E aí vem o detalhe, uma esfirra, um sorvete, uma pizza. Bem, todas essas coisas que ele está achando que está trazendo benefício, está trazendo malefício. Não estou falando do alimento. Eu estou falando que ele negou por causa de algo, que parece que, então, está achando proteção, está achando perdição. Você entendeu o que Jesus está dizendo neste verso? Quem acha, perde, mas quem perde, acha. Porque a linguagem do céu é diferente da linguagem dessa terra. A gente acumula aqui achando que é para ter, mas quanto mais acumula, menos tem. E o Senhor disse, abra mão e coloque no tesouro do céu. E você, portanto, realmente achará. E você, ao achar, terá proteção. A regra é outra.
porque neste território chamado, então, mundo, nós temos de nos lembrar que o agente deste mundo, o regente desse sistema, não é o Senhor. O Senhor nos apela a como vivermos nesta terra sem usar as regras desta terra, porque devemos ser cidadãos diferentes. Respeitamos certas coisas até que estas coisas não afetem a nossa fé. Se começam a afetar, o Estado tem de ser deixado de lado, família tem de ser deixada de lado, se para viver a Cristo é necessário este tipo, então, de desvinculação. Mas quando as pessoas se vinculam e acham que é melhor ter as coisas do que ter a Cristo, estão perdendo, porque, no fim, essas coisas não vão te colocar no céu. Sabe, amigo, isto é muito difícil, mas Jesus é honesto em dizer para estes que aqui estão que é isso que eles vão enfrentar. Primeiro, as dificuldades envolvendo a eles. E agora, Jesus está dizendo as dificuldades que vocês vão encontrar quando forem pregar o Evangelho. Que coisa, mano. A gente tem aqui, então, 2 níveis de dificuldade. As conosco e aquelas que vamos encontrar com os nossos semelhantes. Como tratá-los, como amá-los. O Evangelho teria, portanto, de fazer a obra e não a gente. Que Deus te use como uma porta-voz, como um porta-voz, para seres, de fato, esse tipo, eu diria, de mensageiro que entende que você vai encontrar pessoas com dificuldades e, às vezes, a gente fica inerte, a gente fica desprovido de autoridade. Senhor, o que eu posso fazer para ajudar? Quantas lágrimas, às vezes, a gente derrama ao sair da casa de alguém e vendo as dificuldades que está passando. Um jovem que tem toda a alegria e prazer de querer servir a Cristo, mas olha para você em particular, o vem, te busca e diz, não posso servir, pastor. Meus pais me maltratam, me batem, me ameaçam até com a comida. Como eu posso servir a Cristo? Isso dói, isso machuca, porque o que você vai fazer? Onde você vai colocá-lo? Quantas pessoas você pode ter auxiliado? É claro, a gente busca um colégio, a gente busca alguém, a gente busca o apoio da igreja, mas chega um instante que quando as coisas são múltiplas, você não tem espaço para todos. Se a nossa igreja tivesse um pouquinho de olhar mais sensível, como tivera no passado, há 20 anos atrás, o colégio seria um ambiente para muitos destes. Mas isto mudou completamente, mano, completamente. E aí a gente tem tanto sofrimento. E nós que levamos o Evangelho também sofremos, porque vemos as necessidades e não temos muito o que fazer. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a não perdermos a sensibilidade, que a gente sofrendo, mesmo querendo servir a Cristo, porque as dificuldades de parentesco, de família, são reais. Que não esqueçamos disto. A gente vai enfrentar esse nível de dificuldade quando sairmos para levar o Evangelho. E os que saem, já sabemos muito bem o que enfrentamos. Que Deus te use como um porta-voz, mas seja honesto de não prometer o que você não pode fazer. E Cristo aqui está deixando claro que as dificuldades são reais. Mas ergamos nossa cabeça, entendamos que Ele, então, está no controle e Ele sempre vai encontrar uma solução. Mas a gente tem de confiar. Que Deus te ajude, por fim, a ser este porta-voz do Reino. É o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus, nossa gratidão pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de vivermos de maneira digna e solene, e nos ajude a ter sensibilidade pelos nossos semelhantes e ao encontrá-los em suas dificuldades, seus lamentos muitas vezes. Senhor, nos providencia a solução. Te suplicamos que não percamos de vista nosso compromisso de levar o Evangelho a outros. Nos dê, portanto, Senhor, condições para isto. Em o nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.